pode tomar o vosso assento. Louvamos a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede, mais uma vez, estarmos em sua casa, e aqui viemos para adorar o seu precioso nome. Eu quero convidá-los para abrirmos a nossa Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. E enquanto os irmãos estão localizando a passagem bíblica, eu quero agradecer as orações da igreja. Na sexta-feira próxima passada, neste culto, nós pedimos oração da igreja em favor da minha mamãe, a Wanda. Nós estávamos vindo para cá na sexta-feira passada, recebemos a notícia que ela estava no hospital, mas essa igreja orou. Ela fez todos os exames ali, os médicos não encontraram nada. E no dia seguinte deram alta para ela e ela está louvando o nome do Senhor. Nosso Deus é o Deus que continua ouvindo as nossas orações. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 16. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 16 até o versículo de número 18, que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos já há algumas sextas-feiras estudando a respeito dos sinais que o Senhor Jesus, Ele disse que haveriam de seguir aqueles que crescem. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, no versículo de número 17, o Senhor Jesus disse assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, disse Jesus Cristo, expulsarão os demônios. Aleluia. O nosso assunto hoje é esse aqui. É um assunto que normalmente nós não gostamos de falar, né? Quando foi a última vez que o irmão pregou sobre expulsar demônio? Se pregou, né? Os nossos irmãos aí que pregam nos congressos, quantas vezes já pregou expulsar demônio no congresso? Mas Jesus falou para Vitória, então é o mesmo Espírito. Jesus disse que estes sinais seguirão aos que crerem. Nós gostamos de pregar que Jesus cura, né? Gostamos de pregar que Jesus batiza com o Espírito Santo, mas Jesus expulsa demônio também. Aleluia. Jesus expulsa demônio também. Jesus diz: Em meu nome, e porão as mãos sobre enfermos e os curarão. Falarão novas línguas, mas Jesus diz: expulsarão os demônios. E o Espírito Santo de Deus colocou esse assunto no meu coração. E eu confesso para os irmãos que eu também não gosto muito de falar sobre isso.
mas se faz necessário. E nós vamos ler muito a Bíblia hoje. Eu gostaria que bom, e é muito diversa a sua Bíblia aberta, porque no livro dos Gênesis, no capítulo de número 3, Moisés, que escreveu este livro, o primeiro versículo, Moisés dá ali uma característica dessa pessoa chamada demônio. Capítulo 3 do livro dos Gênesis, o versículo 1, a Bíblia diz assim: ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo. E quem é a serpente? É ele mesmo. Grande dragão. É o inimigo de nossas almas. De Apocalipse. É o diabo. É o Satanás. A Bíblia diz que ele é o adversário. A Bíblia diz que de vez em quando ele se apresenta como anjo de luz. E a palavra do seu Deus diz aqui que a serpente, que é ele, é a mais astuta. O inimigo, ele é astuto. Pastor presidente costuma dizer que o inimigo, ele é tinhoso, manhoso. E ultimamente, meus amados, o inimigo está usando de uma estratégia toda especial para poder enganar aos crentes. E foi esse o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração: a astúcia do inimigo, a estratégia que o inimigo das nossas almas está usando para enganar os crentes. Não são os que estão lá no mundo, não, porque os que estão lá no mundo já são deles, era dele, já são dele, mas ele está buscando aqui dentro. E nesta noite é este o assunto que nós vamos estudar: a estratégia de Satanás para enganar a crente. Uma vez eu ouvi o irmão falar, eu nunca mais esqueci. Ele disse que o inimigo não se cansa e não descansa. Assim como o nosso Deus, ele não toscaneja, o inimigo também não. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz aqui que a serpente é a mais astuta de todos os animais. É ele astuto. Não subestime ao inimigo de nossas almas. E hoje, meus amados, nos dias atuais, ele está usando de uma estratégia toda especial. E vou dizer mais. Vou dizer a convicção do Espírito Santo de Deus: está enganando a muitos. Está enganando a muitos. O texto que nós lemos aqui fala de uma jovem. Uma jovem, e Lucas, que escreveu esse texto, ele disse que essa jovem, ela estava seguindo a Paulo e aos demais, aqueles que o acompanhavam. Com certeza estava Silas, estava Lucas, quem sabe outros ali. Ela estava acompanhando, e o versículo de número 18 diz que ela fez isso, acompanhava eles por muitos dias. Não foi só um dia, não. Durante muitos dias, aquela jovem acompanhava a Paulo e aos seus companheiros. E o texto sagrado nos diz aqui, a minha tradução diz que ela seguia a eles e clamava. Não é que ela dizia, ela clamava. Eu compreendo que quem clama fala em voz alta. Ela clamava em voz alta para que outros pudessem ouvir. E o que ela falava? Ela dizia: estes homens
que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Veja o que é que esta jovem, que seguia os discípulos, que seguia o apóstolo, que seguiam os pregadores do Evangelho, por muitos dias ela clamava, dizendo: estes homens que nos mostram o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Cuidado com a estratégia de Satanás. Cuidado com a astúcia de Satanás. Abra sua Bíblia comigo, na primeira epístola de João, capítulo de número 4. Primeira epístola de João, capítulo de número 4, e o versículo 1, a Bíblia diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. A orientação da Bíblia: não creia em todo o espírito. A Bíblia nos diz para nós provarmos. Prove se os espíritos são de Deus. Quando o apóstolo São Paulo escrevia a sua epístola à igreja de Corinto, no capítulo de número 12, Paulo ali fala a respeito dos dons espirituais. E entre os dons espirituais, no capítulo de número 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o versículo de número 10, ali nós encontramos um dom especial. Veja, um dom especial. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo de número 10, Paulo falando a respeito dos dons espirituais, ele diz: e a outro a operação de maravilhas, e a outro o dom de profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos. Aleluia! Vamos, é um dom para ver, meus amados, a seriedade que são os espíritos que estão por aí. E às vezes, meus amados, os crentes estão desapercebidos. Vou dizer, estão desapercebidos. A Bíblia diz: provai e vede se os espíritos são de Deus. E entre os dons espirituais está o dom de discernir os espíritos. E veja aí, espíritos na minha Bíblia está escrito com letra minúscula, não é com letra maiúscula não. Quando a Bíblia fala em espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. Mas quando fala em espírito com letra minúscula, ou é o espírito do homem, ou é o espírito maligno. E entre os dons, Deus dá um dom que é de discernir os espíritos. Voltemos para o texto o qual nós começamos a leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Aquela jovem, o que ela estava falando era simplesmente a verdade. O que ela dizia era a verdade. Ela dizia: estes homens, se referindo a Paulo, provavelmente Silas, Lucas e quem sabe outros que nos acompanharam, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E era exatamente isso que Paulo e os seus companheiros estavam fazendo. Estavam evangelizando, pregando as boas novas de salvação, estavam mostrando realmente o caminho da salvação. O que ela estava dizendo era verdade. Ela estava dizendo que eles eram servos de Deus, e eles eram servos de Deus mesmo. Mas ela estava possessa pelo espírito de adivinhação. Cuidado, o companheiro já disse aqui atrás: espírito de bajulação, elogio, lisonja. Cuidado com
dizendo é para os obreiros, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação. Eles são servos do Deus Altíssimo. Mas era um cão que estava usando a boca dela, era um demônio, ela estava cheia de espírito maligno. Embora Paulo estivesse sendo elogiado, embora Paulo estivesse sendo lisonjeado, embora Paulo estivesse com o seu ego sendo massageado, mas Paulo tinha um dom de discernir espírito. Cuidado, no nosso meio ainda tem muitos que estão com esse espírito, e eu falo na autoridade do nome de Jesus Cristo, falo na autoridade do nome de Jesus Cristo. Tem muitos que estão com esse espírito. Preste atenção que diz a Bíblia: aquela moça, aquela jovem estava junto com os discípulos, estava seguindo a eles. A Bíblia diz aí, veja aí, muitos dias ela estava junto, muitos dias está junto conosco, está muitos dias junto conosco, está no nosso meio, massageando o teu ego, massageando o nosso ego, dizendo: esse aí é um grande pregador, esse aí é servo do Deus Altíssimo, esse aí está falando do caminho da salvação. Expulsa em nome de Jesus, repreende no nome de Jesus Cristo. É o espírito de bajulação, de lisonja, está querendo te comprar, está querendo te enganar. Mas a Bíblia diz: provai e vede se os espíritos são de Deus. Cuidado, viu, meu irmão? Companheiro, cuidado, viu? Cuidado, minha irmã, cuidado. Quando vem com esse negócio de muita bajulação, viu? Muita bajulação, muito elogio, veja que espírito é esse. Veja que espírito é esse. A minha Bíblia diz que Paulo chegou para ela: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Jesus diz: em meu nome expulsarão demônios. Paulo não se deixou levar pelos elogios. Não. Cuidado, aqueles que, vejam o que eu quero frisar: ela estava junto com os servos de Deus, muitos dias junto com eles, bajulando, elogiando, mas era o espírito maligno que estava nela. Todos nós conhecemos essa passagem bíblica. Eu vou para outra, que porque Paulo expulsou o demônio dela, foi humilhado, bateu nele, açoitado em praça pública e foi preso lá no cárcere interior. Mas expulsou em nome de Jesus. Expulsou em nome de Jesus. E eu fiquei pensando, meus amados, e hoje? Será que nós temos no nosso meio alguns assim? Lisonja, elogio, bajulação. Provai e vede se todos os espíritos são de Deus. Eu disse que o inimigo, amados, ele está usando uma estratégia toda especial. Para quê? Para enganar os crentes. Abra sua Bíblia comigo, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13. E nós fizemos menção a esse texto aqui na semana próxima passada, no finalzinho do culto. Capítulo de número 13 do livro do Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, o versículo de número 10 a partir
partir do versículo de número 10. É um texto bem conhecido, nós vamos ler rapidamente, só para que nós possamos nos situar. O texto diz: e Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas. O que era a sinagoga? É a igreja de hoje. Jesus estava onde, irmão? Na igreja. Fazendo o quê? Ensinando. Preste atenção, Jesus está na igreja. E eis que estava ali, aonde? Na igreja. Estava onde? Na igreja. Uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Espírito com letra minúscula. Naquela mulher, ela estava onde, irmão? Na igreja. E nela tinha um espírito de enfermidade. Preste atenção, irmão. Olha quanto tempo esse espírito estava nessa mulher. Havia já 18 anos que aquela mulher tinha aquele espírito de enfermidade. Meu Jesus. Vocês querem que eu repita? Jesus estava na igreja, na sinagoga, ensinando, e lá dentro da igreja, lá na sinagoga, tinha uma mulher que há 18 anos ela tinha um espírito encostado nela. 18 anos naquela condição. E a Bíblia diz, e ela andava curvada, e preste atenção, e não podia de modo algum endireitar-se. E quando nós lemos todo o texto, nós vamos ler o texto, vamos compreender que ela estava há 18 anos na igreja, e porque ela estava nessa condição, e tinha nela um espírito de enfermidade, nela tinha um espírito maligno, ela estava na igreja há 18 anos, mas ela não podia adorar o Senhor nosso Deus. Meu Jesus! Mas moça, está na Bíblia, eu vou provar para vocês que estou certo. 18 anos ela estava dentro da igreja, mas não adorava o nome do Senhor Jesus, porque o espírito maligno ele não adora o nome de Jesus, ele não adora o Senhor nosso Deus, não adora, ele estava aí, irmão. E o que me chama a atenção, irmão, é que ela estava conformada naquela condição. Ela estava acostumada com aquela condição. Ela estava conformada com aquela situação. Como assim, irmão Samuel? Está na Bíblia, irmão. Nós temos que ler a Bíblia mais e melhor. Veja o que diz o versículo de número 12. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Não foi ela que foi pedir para Jesus curar, não. Ela não foi pedir para Jesus pôr a mão sobre ela. Ela não foi pedir para Jesus orar por ela. Ela não foi lá para tocar na veste de Jesus. Não. Ela estava acostumada com aquela condição. Ela estava conformada com aquela situação de 18 anos dentro da igreja, 18 anos com Satanás a tendo como presa, como escrava, e ela não podia adorar Jesus, mas estava 18 anos dentro da igreja. E a atitude de receber a libertação não foi dela. Não foi ela que pediu para ser liberta. Não foi ela que pediu para ser curada. Foi Jesus que viu e disse: aquela ali tem espírito, aquela ali tem demônio, aquela ali está dentro da igreja há 18 anos, mas ela não adora a Deus. Ela tem, como diz por aí, tem gosto nela, tem espírito nela. E eu disse que ela estava na igreja há 18 anos e não podia glorificar Deus, e não podia adorar Deus. Versículo número 13 diz: e Jesus pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou, e depois que ela foi liberta, o que aconteceu com ela? Começou a glorificar Deus, começou a adorar Deus.
igreja com espírito maligno nela e não adorava a Deus. Olha, antiguidade na igreja não quer dizer que vai para o céu, não. Ah, mas eu estou aqui há muito tempo, eu estou aqui da fundação, eu participei da construção. Será que não tem espírito aí? Será que não tem espírito aí? Cuidado, viu? Antiguidade na igreja não quer dizer que você está adorando a Deus, não. Veja qual é a tua posição na igreja. Veja se você não está encurvado aí. Veja se não tem espírito aí encostado aí. Veja se não está escravizado pelo espírito da arrogância, do orgulho, do eu sou antigo, eu quero, eu posso, eu ajudei. Você não é nada grande, aqui é Jesus. Interessante que Jesus libertou e o príncipe da sinagoga ainda achou ruim. O dirigente da congregação ainda achou ruim. Eu também acho. Tu dizes. Tem tanto dia para vir ser curado, você vem curar logo no sábado. Aí Jesus se dirige a ele com a palavra de elogio. Hipócrita! No sábado você não desprende da manjedoura o teu boi, o teu jumento, e não convinha, veja o que Jesus disse, olha, e não convinha que eu libertasse essa mulher que há 18 anos tinha sido presa por Satanás. Eu disse que há 18 anos ela estava presa por Satanás. E ela estava onde, irmão? Mas Jesus libertou. Mas Jesus libertou. Abre a Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 21. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21, diz assim: E entraram em Cafarnaum, Jesus e seus discípulos, e logo no sábado, indo ele aonde, irmão? Sinagoga é a igreja. Ali ensinava, e maravilhavam-se da doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na igreja, na sinagoga deles, um homem com um espírito, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste aqui destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Não tem só mulher que tem espírito, não, tem homem também. Tem homem também. E quando nós entendemos aqui pelo texto, esse homem aqui, ele parece que tinha alguma voz ali dentro da congregação. Porque quando ele viu Jesus, a Bíblia disse que ele já exclamou, ele já foi falando. Interessante, irmãos, que ele diz aqui, ó, que temos contigo, Jesus Nazareno. Ele não tinha nada com Jesus. Ele estava na igreja. Estava na igreja, irmão? Estava na sinagoga. Mas não tinha nada com Jesus. Ele perguntou: o que é que nós temos contigo, Jesus? Nós vimos aqui só para adorar o nome dele. Se não for ele, nenhum de nós estávamos aqui. Grande aqui é ele, poderoso é ele, todo poder é ele, toda honra, toda glória, toda ação, somente a ele. Estamos aqui por causa
tinha nada com Jesus. Ele ainda perguntou: o que é que nós temos contigo, Jesus? Interessante, irmão, que ele diz aqui, ó: vieste destruí-los. Eu fiquei pensando, para os nossos teólogos, depois ele me responda, se ele estava dizendo que vier destruir, é porque alguma coisa ele tinha feito ali, alguma coisa ele tinha construído ali. E eu fiquei pensando, o que foi que ele fez? O que foi que ele armou? O que foi que ele construiu ali? Porque Jesus chegou e ele já sabia, o espírito imundo já sabia, Jesus chegou e vai destruir o que eu fiz. Vai destruir o que eu fiz. Vieste aqui para destruir? Sabe o que foi Jesus disse para ele? Cala-te e sai dele. E na hora o espírito maligno saiu daquela. E eu fiquei pensando em meu coração, será que tem desses homens ainda no meio da igreja hoje? Será que tem aqueles que acham que são donos da igreja ainda no nosso meio? Acho que estão construindo alguma coisa aqui dentro da igreja. Aí quando Jesus chega, fala: não temos nada contigo. Vieste aqui destruir? Vim, né? Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio para acabar com as obras de Satanás. Foi para isso que Jesus veio, para acabar com as obras de Satanás. O tempo me manda parar. Mas eu fiquei pensando, a Bíblia nos fala aqui, Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. A passagem é extensa, não dá tempo de lermos, mas é um texto bastante conhecido. A partir do versículo de número 14, Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, Jesus chega e tinha ali parece que uma certa confusão quando Jesus chegou. E a força de Jesus: olha, esse homem está aqui, ele trouxe o filho dele está possesso, e trouxe para os seus discípulos expulsarem, os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Meu Deus! Aí Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Me traz aí esse jovem. Aí trouxeram o jovem para a presença do Senhor Jesus. E quando ele viu Jesus, a Bíblia diz que ele começou a espumar. Ele ficou agitado. Eu fiquei pensando, quem entende da coisa? Parece que estava convulsionando. Agitado, espumando. Mas sabe o que é, irmão? Era ele, era o Espírito. Era, cuidado. Eu me recordo que uma certa vez nós estávamos na nossa igreja sede do Belém. Era um congresso, não sei se era congresso da mocidade, grande trabalho. A igreja do Belém super lotada. Aí trouxeram uma jovem, estava toda torta, trouxeram: a moça estava lá em cima da galeria, desmaiou, trouxe. Só que eu olhei e falei: não, esse assunto aqui não é para mais não. Chama o presbítero da igreja aí, que esse assunto aqui não é médico não, aqui é espiritual. Chama a hora aí, porque já tem cuidado. Tem espírito aí que passa, é espírito de enganação, é espírito de enfermidade, né? Pensa que é enfermidade, mas é cão, é diabo puro, é demônio. E esse jovem estava nessa condição. E Jesus perguntou para ele: escuta, há quanto tempo está acontecendo isso? Ele disse: Jesus, desde a infância. E eu fiquei, irmão, quantas vezes nós vemos esse texto? Quantas vezes já pregamos? Jesus perguntou para o pai: há quanto tempo está acontecendo? Desde a infância. Meu Deus! E joga no fogo, e joga na água, para destruí-lo. É isso que diz aí? Veja o que o Espírito queria fazer com o filho daquele rapaz, com o filho daquele homem. Ele queria destruir aquela vida. Irmãos, e eu disse: desde quando? E já faz muito tempo, Jesus. Desde a infância. Desde a infância, aquele menino tinha nele um espírito. E Jesus chegou perto dele
e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E na mesma hora o menino ficou liberto. Todos nós conhecemos esse texto, mas alguma coisa que me chamou a atenção: há quanto tempo o espírito estava nessa criança? Há muito tempo o espírito estava nessa criança. Querendo fazer o quê? Jogando na água, jogando no fogo para poder destruí-lo. E era um espírito surdo e mudo. Jesus se repreendeu, né? Espírito mudo e surdo, sai dele. E eu fiquei pensando: quem é pai aqui? Quem é pai aqui? Quem é mãe aqui? Onde é que estão teus filhos? Aonde é que estão os teus filhos? Eu fiquei pensando, amados. Aquele jovem, aquele menino, a Bíblia diz que era um menino, desde a infância o espírito estava naquela vida, querendo acabar com aquela vida. Está na Bíblia, querendo destruí-lo. Jogava na água, jogava no fogo para destruí-lo, porque sabia que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor Deus. O teu filho, meu filho, os nossos filhos, foi uma dádiva, foi um presente que Deus nos deu. Aleluia! Mas o inimigo, a Bíblia diz que ele não veio senão para roubar, matar e destruir. O papel dele é destruir. E eu fiquei pensando, meus irmãos, se nos dias de hoje, será que ainda não tem alguns filhos de crentes que estão nessa condição? Com espírito surdo e mudo. Não ouve mais o que os pais falam. Não ouve mais o que os líderes falam. Não ouvem mais a palavra do seu Deus. E porque são surdos para o Evangelho, também são mudos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Surdo e mudo. E era desde a infância, e queria destruir. Mas uma coisa chamou a atenção do meu coração: esse pai, ele não estava acomodado com essa situação. Ele não estava conformado com aquela situação. Meu filho está assim, mas eu não me conformo com isso. Eu não aceito isso para o meu filho. Eu não concordo que o inimigo queira matar meu filho, queira destruir meu filho. Não concordo. Trouxe para os discípulos, mas os discípulos não puderam expulsar. Mas ele não desistiu. Ele não se conformou. Ele não aceitou aquela condição. O meu filho foi presente de Deus. O meu filho foi Deus que me deu. O meu filho tem que estar comigo adorando ao Senhor. Ele tem que estar comigo ouvindo a palavra de Deus. Ele tem que estar comigo adorando ao Senhor nosso Deus. Não me conformo nessa condição. Não aceito essa situação. Se os discípulos não puderam, eu vou levar para quem pode. Eu vou levar para quem liberta. Eu vou levar para quem tem poder. Eu vou levar para Jesus. E Jesus expulsou o demônio daquele menino. E eu fiquei pensando em meu coração lá. Eu preciso parar. Quantos pais estão conformados com a condição espiritual dos seus filhos? E eu fiquei pensando, meus amados, quantos que tinham que estar com a família toda aqui na igreja? Aleluia! Onde estão os demais membros da tua família agora? Deus sabe. Não precisa responder para mim. Responda do seu coração para o coração de Deus. Eu fiquei pensando, meus amados, como o inimigo está usando a estratégia de
de trazer aos crentes o conformismo. Aquela mulher estava até os 8 anos naquela condição e estava conformada. Ela não foi pedir para Jesus libertar, ela não foi pedir para Jesus curar, não, ela estava conformada naquela situação de estar na igreja, mas de não ser adoradora do Senhor Deus. Aliás, ela tinha um espírito, e o inimigo está usando isso, irmãos. Está trazendo para os crentes o conformismo, está trazendo para os crentes a mornidão espiritual. Por quê? Porque tem muitos crentes que não vêm mais no culto no meio da semana. Não responda para mim, responda para o Espírito Santo de Deus, do teu coração para o coração de Deus. Aonde é que a irmã estava na quarta-feira que não veio adorar a Deus? Aonde é que o irmão estava na quarta-feira que não veio adorar a Deus? Onde é que o irmão estava na terça-feira que não foi adorar a Deus? Onde estava na quinta-feira que não foi adorar a Deus? Eu fiquei pensando em meu coração. Faça um teste para a tua casa, o dia que você vier para a igreja. Faça um teste, desligue todas as televisões, desligue todos os computadores, desligue todos os iPads e desligue todos os celulares. Fica conosco. Sabe o que vai acontecer? A casa vai ficar pequena para a tua fé. Sabe por quê? O inimigo está usando dessa estratégia. Crente não vem mais para a igreja de semana. Crente não vem mais para a igreja de escola bíblica dominical. Crente chega atrasado na igreja no momento da oração. Eu fiquei pensando quantos estão na condição que estava aquela mulher. E ela estava 18 anos na igreja, mas não era adoradora do Senhor Jesus. Não era adoradora. E Satanás está usando dessa estratégia agora. Deixa os crentes em casa. Eu vou dizer, o Espírito Santo conhece a cada um. Não conheço a tua casa, mas tem irmã aqui, irmão, que vem para a igreja, vai ficar assistindo novela. Aliás, o teu marido vem, mas a irmã não vem. Tem outros que vêm para a igreja, mas fica lá na internet. Outros ficam no tal do WhatsApp. Tem tempo para ficar no WhatsApp, mas não tem tempo para ler mais a Bíblia. Tem tempo para ficar lá na internet, mas não tem tempo mais para cultuar o nome do Senhor Jesus. E quando o dirigente da congregação pergunta por que é que você não vem, ainda mente. Eu cheguei tarde, meu emprego, então vou orar para Jesus te tirar do emprego. O teu emprego quem te deu foi Jesus, e ele não dá nada para atrapalhar a adoração dele. Chega de desculpa, mas você está dando desculpa para você mesmo. Cuidado, a trombeta vai soar. A trombeta vai soar. O salmista disse assim: alegrei-me quando me disseram